Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado. Bendito seja o Senhor que tem nos feito muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Bendito seja o Senhor. Queridos, leamos a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo 20. Eu gostaria de uma breve meditação dentro daquilo e a partir daquilo que o Senhor propôs em meu ser. E gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Paulo ensina à igreja em Filipos. Capítulo 3 e versículo 20 da carta aos Filipenses, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Tomai o vosso assento. Paulo, sem dúvida, é um dos autores mais influentes e que legou para o pensamento cristão a maior quantidade de fundamentos acerca da fé. Paulo foi um homem que teve o privilégio de compreender coisas que boa parte dos outros apóstolos não compreenderam. Teve experiência da conversão tardiamente e por se converter a Cristo de uma maneira extremamente profunda, passou a pregar o Evangelho, passou a ensinar a fé que antes destruía. Deus revelou coisas para Paulo, utilizando a sua experiência no judaísmo, o seu conhecimento filosófico, o fato de ser poliglota, e nos fez compreender através deste instrumento chamado Paulo, porque a glória não é para Paulo, a glória é do Evangelho, mas através de Paulo, nós tivemos a revelação do glorioso Evangelho de Cristo Jesus. A carta aos Filipenses é escrita por Paulo quando estava preso em Roma, preso por causa da palavra, não é porque soltou o cheque sem fundo na praça, por causa do testemunho, estava preso. E dentro da prisão, a primeira prisão, carta aos Filipenses, primeira prisão, prisão domiciliar. 2 guardas ficavam com ele 24 horas. E ele pregou para a guarda pretoriana toda. Porque os soldados trocavam e chegava um novo, ele pregava de novo. E Paulo, de lá, ele escreve várias cartas e escreve, dentre elas, a carta aos irmãos de Filipos. A carta tem muitos temas, tem revelações maravilhosas. Paulo fala de muita coisa. Paulo, por exemplo, diz que o gozo da salvação ultrapassa as grades da cadeia. Porque ele preso, diz para os irmãos de Filipos: regozijai-vos. Acho interessante, porque os irmãos de Filipos, a hora que recebem a carta de Paulo, quer saber, vamos ver o quanto o nosso pastor está triste, contristado e chorando. Eles abrem lá: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos.
trata de uma série de assuntos, da sua relação com o judaísmo e da forma com que Deus agora mudou o chip. E aquilo que para ele no judaísmo era motivo de orgulho, ao se deparar com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, ele diz: não, eu reputo todas essas coisas como perda e as considero como esterco. Eu acho que Paulo tinha um punhado de diploma fariseu na parede, mas quando ele olhou para o evangelho, ele falou: essas coisas são esterco, porque agora eu encontrei a Cristo e este crucificado. Amém? E Paulo escreve no capítulo 3, é um culto de ensino, estudo. No capítulo 3, Paulo está exortando a igreja de Filipos. E ele usa um recurso extremamente importante. É uma figura de linguagem. Aquele que os teólogos chamam de trocadilho. Porque Paulo diz, no versículo 20 que li: a nossa cidade, mas a nossa cidade está nos céus. A maior parte das traduções, João Ferreira de Almeida, é a nossa cidade. Mas há algumas traduções, NVI e outras, algumas colocam mais a nossa pátria está no céu. E outras colocam de maneira mais apropriada, a nossa cidadania está no céu. É um trocadilho porque Paulo está escrevendo isso aos filipenses. A cidade de Filipos era uma importante cidade da Ásia, que usufruía o título de cidade-estado. E os cidadãos filipenses, aqueles que moravam em Filipos, gozavam de dupla nacionalidade. Tinham direitos que os outros do Império Romano não tinham. O próprio apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreveu em outras cartas dizendo que ele também era um cidadão romano e por causa disso teve tratamento diferenciado. Atos 16, ele é preso, ele e Silas, um crente de primeira, apanham, estão todos deslacerados pelos açoites. Aí chega os guardas e fala assim: ó, Paulo, nós vamos te liberar aí pelos fundos da cadeia, né? Ele fala: vocês vão vir aqui e se retratar, porque eu sou cidadão romano. Os guardas quase caíram de costa, porque pensaram assim: batimos em um cidadão romano, vai gerar processo. Paulo usufruía disso. O que levou Paulo para Roma, o que fez Paulo ir até Roma preso, foi um benefício que um cidadão romano tinha. Quando ele foi ser julgado em Cesareia, por Félix e Festo, percebendo que a coisa ia mal, que os judeus estavam conspirando contra ele, ele percebeu que seria morto entre Jerusalém e Cesareia, ele levanta a mão e fala: eu apelo para César. Era direito do cidadão romano ir até César e ouvir a sentença do César. Por isso, pela divina providência, Deus não faz nada sem estar meticulosamente estabelecido no seu plano eterno. Deus envia Paulo através desse pedido, sabendo que ele seria uma testemunha no coração do maior império da época. E graças a Deus que ele foi preso, louvado seja Deus que ele foi preso, porque a partir disso nós temos a palavra de Deus. Os filipenses gozavam da cidadania e eles eram meio que cidadãos americanos também. Tinha green card. Mas Paulo diz uma coisa: igreja,
não se respaldem nessa cidadania terrena, nessa cidadania romana, porque Paulo já estava percebendo que os cidadãos filipenses usufruíam de toda a liberdade civil, de direitos e deveres, mas a igreja já estava começando a ser tratada como uma subcategoria. E é coisa terrível quando o Estado, quando a estrutura do Estado começa a retirar a proteção da igreja. Imagine só, se o Estado brasileiro começar a retirar a proteção desta igreja. Vem um malfeitor aqui, a igreja vai lá, convoca o efetivo policial e o Estado fala, para aquela igreja não manda não. Paulo começa a perceber, e ele estabelece esse princípio maravilhoso, dizendo, não se apeguem à cidadania romana. Não se estribem na cidadania romana, mas saibam os senhores, que a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui e enquanto o Estado for a nosso favor, a gente está com o Estado, mas não se enganem, nem sempre o Estado estará ao nosso favor, mas nos lembraremos que somos cidadãos daquela terra aonde iremos habitar. Alguém diz que a cidadania é a capacidade de exercer os direitos em um determinado espaço aonde o indivíduo pertence. Olha que coisa interessante. A plena cidadania só é exercida no território. Aí eu vejo um punhado de crente iludidos, pensando que exercerão a plena cidadania aqui nessa terra. Pensando que seremos plenamente compreendidos, respeitados aqui nesta terra. O conceito que Paulo tem, o conceito que Pedro tem, o conceito que Tiago tem, é de que a igreja é composta de peregrinos. A igreja é composta de forasteiros. Forasteiro, quando a gente busca uma definição, é aquele que caminha, aquele que perambula por terras que não são suas, terras estranhas, terras que às vezes são hostis. O forasteiro é aquele que caminha, é aquele que desloca em busca de uma pátria, em busca da sua cidade, perambulando por terras estranhas. O povo de Israel saiu do Egito, porque a cidadania do povo de Israel não era egípcia. A cidadania do povo de Israel era uma cidadania judaica, era o povo de Deus. E o povo de Israel então sai em busca dessa terra prometida. Caminha, é hostilizado, é enganado por alguns. O povo de Israel marcha em busca da terra aonde o território seria deles, mas também haveria um vínculo onde a sua cidadania fosse exercida. E aqui é uma coisa interessante. Nós estamos aguardando, segundo o apóstolo Paulo, nós estamos aguardando, caminhando, esperando a plena manifestação do Filho de Deus, na qual nós seremos colocados na terra. Eu acho interessante isso, porque tem alguns hinos, alguns são meio complicados, mas tem hino fundamentado, apesar de novo, são fundamentados. Um deles diz assim, volta logo Jesus,
Tenho. A questão que se coloca é: como é que alguém tem saudade de um lugar que ainda não visitou? O crente canta que ele tem saudade da casa, e ele se refere àquela pátria, àquela terra, a Sião, e diz que tem saudade dela. E eu ouvindo esse hino, eu pensei: Senhor, o que é isso? E o Senhor estava ministrando essa palavra no meu coração, e disse no meu ser: quando o crente aceita a Jesus como Salvador, a cidadania do céu é implantada no seu coração. A sua vida tem uma reviravolta e ele se sente atraído por um lugar que ele nunca pisou. Não é raro aqui entre nós crente que já sonhou andando nas ruas de ouro, crente que já sonhou tentando alguma imagem mental de como é o rio da vida. Tenho saudade de casa, quero ir para lá, quero voltar para casa. Por quê? Porque você tem uma cidadania celestial. Você não pertence a esta terra. Ainda que aqui tenhamos algum conforto, ainda que aqui a nossa empresa vá bem, ainda que aqui eu consiga me graduar, doutorado, PhD, que maravilha, ainda que todos os meus planos estejam dando certo, eu não me sinto pertencente a este lugar. Ainda que tudo diga para mim: chegou em casa, descanse, tire as sandálias, coloque o cantil do lado, encoste o bordão do lado, você já está em casa. O meu coração, a minha cidadania celestial diz: ainda não é o lar. É impressionante isso, porque crentes que estão passando por dificuldades têm essa visão mais nítida. Pergunte a um irmão que está convalescendo em um leito de enfermidade, e ele dirá: meu coração se alegra no Senhor, porque eu ainda não cheguei em casa. O meu coração ainda tem alegria, porque eu sei que me aguarda uma pátria celeste. Eu ainda tenho esperança no meu coração, apesar do contexto ruim, porque eu sei que ao atravessar os portais celestes, estarei definitivamente em casa. Contam uma história de um missionário norte-americano, um casal de missionários que foram pregar na Ásia e exerceram o ministério por 50 anos. Pregaram, viveram, deixaram-se gastar pelo evangelho. A igreja, percebendo que eles já estavam cansados, os convoca de volta, dizendo: pode voltar para casa, porque o trabalho de vocês aí encerrou. Eles voltam, e o marido sonhador, o esposo, pastor, idoso, voltando entre a Europa e os Estados Unidos, no Atlântico, vinha mentalizando: quando chegarmos lá no porto, certeza que a banda da igreja estará lá. Certeza, mulher, que haverão faixas dizendo: sois bem-vindos, missionários de Cristo. Certeza que haverá um grupo de irmãs para nos recepcionar. E ele vem mentalizando. Atravessa o Atlântico,
chega no porto, tinha apenas um irmão que foi enviado para ajudar a encontrar um casebre aonde eles iriam terminar os dias. Pegam aquelas poucas malas, vão embora. O irmão fica extremamente revoltado. Ele chega em casa, a irmã mais diligente, porque a mulherada são mais diligentes, essa parte, já vai começar a ajeitar a coisa, vai para a pia, ele passa em frente à janela onde ela estava lavando louça e fala assim: valeu a pena? 50 anos da nossa vida investida e isso acontece, valeu a pena? Naquele momento a irmã não tem resposta. Ela baixa a cabeça e ele vai dar uma volta no quintal e ela começa a orar. Aí o Espírito Santo encosta e diz: diga para o seu marido que vale a pena. O detalhe é que vocês ainda não chegaram em casa. A questão é que o irmão esperava a recompensa em um lugar que ainda era forasteiro. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui reunidos, já indo para a conclusão: há um céu maravilhoso, uma pátria celestial que espera esta igreja. Aleluia! Eu, com a minha mentalidade pequena, fico tentando imaginar a crentaiada chegando em casa. Os cidadãos do céu. Por isso que a Bíblia diz que lá não haverá pranto nem dor, porque são características da pátria para onde você vai. Aleluia. Se não há pranto, é porque não existe razão para chorar. Deus é a estrutura daquele lugar, nem luz não existe. Aleluia. Paulo foi um forasteiro. Tinha consciência disso. Escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, a seguinte fala, célebre: se viver na carne me der fruto na minha obra, não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto me seria muito melhor. Sabe aquela frase do morrer é Cristo, viver é ganho? A nacionalidade celestial em Paulo gritava, ao ponto de ele dizer: irmãos, eu não sei o que orar. Eu não sei se eu oro para continuar vivo. Eu não sei se oro para Jesus me buscar logo. Paulo. Em ambos os lados estou em aperto. Eu não sei o que escolher. E a gente agarrado nas coisinhas pequenas que a gente tem. E a gente tramando com as coisinhas pequenas que a gente tem. E Paulo dizendo assim: eu não sei o que escolher. Eu sei que por amor de vocês, para continuar pastoreando vocês, eu devo ficar um tempo mais. Mas eu gostaria de ir agora. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, Paulo está despedindo, dando adeus ao seu filho na fé. A frase célebre, que até nos velórios a gente lê: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele segue na sequência lamentando todas as traições e abandono que sofreu. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 18, já encerrando a carta, já quase vendo o algoz chegando para pegá-lo na prisão, porque se a prisão da carta de Filipenses era uma prisão domiciliar, essa era a marmetina, uma prisão que era um calabouço. Ele já estava percebendo
que não teria mais tempo para nada. Mas ele diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o seu reino celestial. A gente não sabe como Paulo morreu, mas a história diz que ele foi decapitado. Talvez Paulo olhe para um instrumento, a espada que o decapitou. E ao invés de olhar ali o final da sua vida, ele vê aquilo como carimbo no seu passaporte, para que ele pudesse voltar para casa. Dizem os historiadores, ele foi pego da prisão marmetina, estava cansado, estava passando frio, estava debilitado. 2 soldados tiraram, dizem que ele era baixinho, eu fico com esperança, baixinho, levaram Paulo para o meio do Coliseu, colocaram ele de joelho, segundo a tradição e os historiadores, e um algoz decapitou o pescoço dele num golpe só. Os olhos de Paulo se fecham aqui, mas eles se abrem na eternidade, na pátria que nunca vai passar. Aleluia, estou sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar. Você não está em casa. Eu não sei se isso vai te animar ou vai frustrar o teu plano, mas eu vou dizer de novo, você não está em casa. As leis estão apertando a gente. As instituições estão apertando. A cultura desse mundo. Você liga a televisão, que cultura podre! Não é a minha pátria. Estou voltando para casa. Estou voltando para a minha terra. E eu, encerrando, gostaria que a igreja, de todas as congregações, tivesse esse seguinte conceito: não perca a consciência de que você peregrina aqui. Não perca. O hino 36, né? Da linda pátria estou bem cansado. Que coisa linda, ó. Eu saudade. Ó o que o hino fala. Olha lá. Belas flores querem me atrapalhar a enxergar. Querem me entreter. Mas eu estou enxergando a terra. Dizem que Dwight Lyman Moody, quando estava morrendo, o maior evangelista que existiu nos tempos modernos, ele disse: olha, a face